Boa tarde. Que a graça de Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Estamos começando mais um programa Jesus é o Caminho. Hoje nós traremos a todos vocês que nos assistem a cobertura exclusiva da 5ª Escola Bíblica para Líderes e Obreiros aqui do Campo de Limeira, que realizou-se nos dias 10 a 16 do mês de setembro. Então, nos próximos programas, nós iremos trazer a vocês as mensagens que foram ministradas nesta escola bíblica. Hoje, nós iremos aprender um pouquinho com o pastor Elianai Cabral, um homem que tem uma sabedoria esplêndida e que nos traz um conhecimento vasto acerca da palavra do Senhor Jesus Cristo, além de ser um dos comentaristas das nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Então, continue aí ligado na TV Jesus é o Caminho, e após o intervalo nós iremos trazer a você um pouquinho da cobertura desta 5ª Escola Bíblica, mensagem esta ministrada no primeiro dia, na segunda-feira, com o pastor Elianai Cabral. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor, meus irmãos. Pela graça de Deus, estamos aqui nesta data já previamente estabelecida para declarar aberta esta Escola Bíblica de Obreiro, 5ª Escola Bíblica de Obreiros, com o título Quem é um servo fiel? E será efetivada de 10 a 16 de setembro de 2012. Vamos colocar-nos em pé neste momento. Nós, meus irmãos, queremos fazer a leitura oficial desta escola bíblica e declarar aberta com uma oração. Mateus capítulo 24, versículo 45. Mateus 24 e 45 diz assim: quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem o seu Senhor encarrega dos de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que seu Senhor encontrar fazendo assim, quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Amém. Glória a Deus. É o tema deste congresso, desta escola bíblica de obreiros. Quem é o servo fiel? Vamos orar neste momento, agradecendo a Deus por esta oportunidade. Agradeço também pela presença do pastor Elianai Cabral, a quem vim dar um abraço também. Muito bem, então oremos, meus irmãos. Senhor Deus, poderoso Pai, nós agradecemos, meu Senhor, pelo privilégio e oportunidade que nos concede estarmos aqui, os obreiros da Tua casa, do Campo de Limeira. Estamos aqui, Senhor, reunidos para aprendermos a Tua palavra. Agradecemos, Senhor, por esta escola bíblica. Continue abençoando a cada ano, Senhor, melhor, onde os teus servos têm aprendido lições preciosas, maravilhosas, acerca de sermos melhores obreiros da sua casa. Ó Pai Celeste, vem abençoar a cada um dos teus servos que aqui estão. Venha abençoar aqueles que estão chegando, os que estão fazendo inscrições, os de fora que estão viajando para chegar até aqui. Pai glorioso, nós confiamos em Ti, Senhor, e na Tua graça. Que cada dia esta escola seja melhor e preciosa a cada um de nós. Nós agradecemos, meu Senhor, em nome de Cristo Jesus, Teu Filho amado, agora e para sempre. Amém. Amém. Cumprimento a todos os amados irmãos nesta igreja com a paz do Senhor. Podem assentar-se, por favor.
eu quero, nas minhas primeiras palavras, ainda aproveitando a presença do meu querido amigo, pastor Levi, agradecer a honra do convite para estar cooperando com os irmãos nesta escola bíblica. Agradeço essa maneira carinhosa e hospitaleira com que tenho sido recebido desde o primeiro momento em que cheguei a esta cidade. Rever aqui o pastor Joel também foi uma alegria muito grande. E ter sido alvo aqui do pastor Roberto, do pastor Jurandir, esses amados irmãos que fizeram contato conosco para estarmos aqui. Eu agradeço a Deus este privilégio e estou certo de que nesses 2 dias eu estarei cooperando com os irmãos com uma palavra bíblica que está na sua apostila. Nós vamos destrinchar, né? Porque na verdade esse texto tem um caráter bem exegético e nós vamos trabalhar nesse texto relacionando exatamente ao tema geral desta escola bíblica, e por isso eu estou agradecido a Deus e estou feliz por estar aqui com os irmãos. E eu quero ser bastante objetivo para aproveitar o ensejo dessa oportunidade que Deus está nos dando. Para tanto, naturalmente, os irmãos terão liberdade para fazer suas anotações com algumas colocações, alguns pensamentos que nós vamos apresentar aos irmãos dentro dessa matéria. E para tanto, eu quero começar com a leitura do texto bíblico, mesmo assentados, como os irmãos estão. Eu quero convidá-los a abrirem na carta de Paulo aos Efésios. Eu não trouxe livro nenhum, eu sou o pior vendedor do mundo, não sei vender nada meu, então quem vende é a casa. Mas eu tenho um livro que eu escrevi na carta aos Efésios, entre 11 outros livros que nós temos na CPAD. E essa carta é uma carta de uma riqueza imensurável. Mesmo tendo escrito alguns anos passados, há quase 30 anos passados, o livro na carta aos Efésios, a cada dia eu descubro novas verdades, novos conceitos espirituais que nos ensinam muita coisa. E por isso eu entendo que é muito importante para obreiros de modo geral a leitura e a reflexão, o estudo sistemático com textos comentados, porque irão ajudar os irmãos. Efésios capítulo 4 e versículos de 1 ao 16. E esse texto vai nos dar uma visão ampla da importância do ministério e os elementos que constituem o ministério cristão. Então nos diz assim a palavra de Deus. Nos acompanhe a sua leitura. Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é
senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Amém, irmãos? Toda a carta aos Efésios envolve essencialmente dois campos de estudo e de reflexão para todos nós. Eu chamo de esses dois campos de ação de doutrina e deveres. É interessante que no versículo 1, Paulo exorta a igreja em Éfeso com o propósito de promover a unidade da igreja, que era a grande preocupação do apóstolo naqueles dias. Uma vez que a igreja vinha sofrendo a invasão de certas heresias filosóficas, através de falsos ensinadores que se diziam cristãos, com um chamado gnosticismo, e as ideias do gnosticismo eram ideias de uma filosofia muito perigosa, em que confundiam determinados valores do cristianismo, coisas como, por exemplo, a separação entre carne e espírito, por exemplo. O gnosticismo, que vem da ideia do grande conhecimento, gnosis, dava a ideia de que ou passava isso para a igreja, entre muitas coisas, de que carne e espírito eram elementos completamente distintos e separados. Essa era a ideia que apresentavam, com essa ideia transmitir e ensinar com o seguinte conceito: com a carne eu sirvo a carne, com o espírito eu sirvo ao espírito. E a ideia era mais ou menos o seguinte: o que eu fizer com a carne não vai afetar o espírito, porque o que importa na filosofia gnóstica, o que importa é o espírito, elevar o espírito. O espírito é a parte elevada do ser humano, mas a carne não presta, a carne não serve para nada, a carne tem mais é que acabar com ela mesmo, porque ela não serve para nada. A carne não afeta nada relacionado ao espírito. O que eu fizer com a carne fica apenas na dimensão da carne, sem qualquer afetação espiritual. Pastor Levi, eu vi no púlpito de uma Assembleia de Deus, então um irmão aqui de Santos, esse pastor, ele talvez até tenha conhecido, viu alguém chegar no púlpito da igreja e pregar essa filosofia. Só que eu percebi que ele pregou essa filosofia por uma total ignorância teológica, porque não conhecia a Bíblia o suficiente, e começou a dizer: para que a carne?
Você cuida tanto da carne, a carne não serve para nada, a carne é isso, a carne é aquilo, o que importa é o espírito, eu tenho que levar o espírito e tal, não se preocupe tanto com o seu corpo. E a minha Bíblia diz ao contrário. A minha Bíblia diz que eu tenho que cuidar do corpo. E por que eu cuido do corpo? Porque o corpo, a despeito de ser corruptível, ele é o templo do Espírito Santo. Então eu tenho que zelar, eu tenho que cuidar, eu tenho que fazer com que o meu corpo tenha saúde. E qualquer coisa que eu faça através do corpo que prejudique a saúde do corpo se constitui em pecado. Eu escrevi um livro chamado Mordomia Cristã, e uma revista de escola dominical, os irmãos devem ter acompanhado. E naquela revista eu falo sobre a mordomia do corpo, a mordomia da alma, a mordomia do espírito. E naquelas mesmas lições eu falei sobre pecados do corpo, pecados da alma e pecados do espírito humano. Bom, apenas para os irmãos verem a dimensão enorme que isto tem, e que não se justificava aquela filosofia que era muito forte naqueles dias na igreja primitiva. Paulo então começou a se preocupar com uma diversidade negativa de doutrinas e de conceitos filosóficos que influenciavam o estilo de vida dos cristãos. O cristianismo tinha uma nova filosofia, tinha uma nova doutrina, tinha uma nova perspectiva de vida, e isso tinha que ser preservado. E Paulo, preocupado em preservar, em manter a unidade do Espírito na igreja, ele escreveu essa carta, por exemplo, procurando corrigir excessos, procurando ajudar na compreensão e levando a igreja a entrar mais profundamente nos elementos que dão fortalecimento espiritual à nossa fé. Entre alguns aspectos da preocupação de Paulo estava exatamente a qualidade do ministério exercido na igreja. Então ele organiza esses ministérios, ele os coloca numa perspectiva em que a igreja pudesse entender. Muito bem, eu disse de início que toda a carta aos Efésios envolve dois campos de estudo e de reflexão: doutrina e deveres. E o que é que nós descobrimos nisso aqui? De que os deveres são muito importantes, mas eles, na verdade, eles sempre devem ser o fruto e o resultado da doutrina. Quando nós damos mais valor aos deveres em detrimento da doutrina, e doutrina diz respeito aos conceitos de verdade que nós temos dentro do cristianismo, que são os conceitos de teologia pura, o que acontece? Quando os deveres se tornam mais importantes, se cometem alguns erros que nós, ao longo da história da igreja, cometemos, até mesmo como a própria nossa Assembleia de Deus. Eu sou filho de pioneiro, eu tenho uma história de vida todinha aí, eu sei como é que é. Eu me lembro essa grande preocupação inicial da igreja em estabelecer regras, deveres para a igreja. Diz: você quer ser um bom crente, você precisa fazer isso. Para ser crente você tem isso. E se criou uma imagem lá fora de que a igreja dos crentes é a igreja do não pode isso, não pode aquilo, etc. Eu acho que é tão perigoso os que são da linha do não pode, como daqueles da linha de que pode tudo. Os dois são radicais, as duas ideias são erradas. E o que nós aprendemos nisso aqui? Nós aprendemos que o dever, ele resulta do conhecimento da doutrina.
Vejam só, é o dever que responde à doutrina, da mesma forma como ramos, folhas de uma árvore correspondem às raízes e ao tronco. Entendemos também que estes ramos, folhas e frutos são aqueles elementos que retiram a seiva vital para sobreviverem. Mas a coisa mais importante não são as folhas, nem os ramos, nem exatamente os frutos, mas a árvore que os frutifica, as árvores que os produz. Com isso nós aprendemos o quê? De que antes dos deveres, antes dos elementos secundários da nossa vida, vem o conhecimento da doutrina da palavra de Deus. Nós vamos descobrir também uma coisa muito importante dentro desse estudo. Nós vamos descobrir alguns verbos que fazem parte da linguagem de Paulo para falar da vida da igreja. Todo verbo implica em ação, e nós temos alguns verbos como aperfeiçoar, desempenhar, edificar, andar, movimentar. São verbos que estão dentro desse texto aqui e que nos mostram que o ministério cristão ele pode ser desenvolvido, trabalhado, desempenhado, aperfeiçoado para cumprir o seu papel na vida cristã. Muito bem. Nesses 16 versículos, o apóstolo Paulo convoca aos crentes em Éfeso a serem fiéis ao destino que lhes foi dado mediante a obra expiatória de Jesus Cristo no Calvário e a sua chamada para fazer parte do corpo de Cristo. O que nós vamos aprender sobre isso? Nós vamos aprender de que a igreja ela tem em sua unidade singular, a igreja tem dois elementos fundamentais para o seu fortalecimento. Duas coisas. A igreja não é uma coisa estática, neutra. A igreja é coisa viva. A igreja implica em movimento. E o que faz a igreja ultrapassar os séculos, e nesses 2000 anos de existência da igreja, a igreja está aí. Gerações e gerações passaram e a igreja está aí. E nós vamos descobrir que há algo nela que a faz andar, que a faz viver, que a faz ultrapassar limites. E essa coisa é exatamente a vida que recebemos como parte do corpo do Senhor Jesus Cristo. Esses dois elementos eu chamo de multiplicidade e diversidade. Eu gosto de ver o que o versículo 4:7, veja o que está escrito aí. Versículo 7 diz assim: mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. A graça foi dada a cada um segundo a medida do dom de Cristo. Primeira verdade: nós não somos membros isolados da igreja. Nós somos membros do seu corpo, estamos dentro de uma multiplicidade de membros, uma diversidade de membros.
cada membro cumprindo o seu papel. E nesse versículo 7 nós vamos perceber de que cada um de nós tem o seu papel no fortalecimento da unidade da igreja. Cada um tem o seu papel, e esse papel diz que é dado a cada um segundo a medida. Segundo a medida. Se a gente ler um texto que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, vejam por favor, 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, nos versículos 4 a 6, fala da diversidade de dons, da diversidade de ministérios, da diversidade de operações atribuídos às 3 pessoas da Trindade. Mas o 7 e o 11 do capítulo 12, o 7 diz: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. E o versículo 11 diz: mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Primeira grande verdade que a gente descobre, de que todos nós temos um papel preponderante, um papel de importância no corpo de Cristo. E se temos esse papel, nós temos que cumprir o nosso papel, nós temos que funcionar como tal. E o texto está dizendo de que nessa diversidade de dons, de ministérios e de operações, eles são dados, são manifestos para aquilo que for útil no corpo de Cristo. Em síntese, está dizendo de que nada fora desse princípio de utilidade individual no corpo de Cristo poderá ser aceito. Por quê? Porque cada qual cumpre o seu papel. E mais, diz que os dons, as funções, as atividades de cada um são dadas particularmente, repartindo particularmente a cada um como quer. Se o Espírito Santo é um elemento chave da vida da igreja, ele conhece particularmente e conhece preventivamente, ele conhece por antecedência cada um de nós, e por nos conhecer, ele conhece também a capacidade individual que cada um de nós tem para desenvolver um dom, para exercer um ministério, para realizar uma obra, entendendo com isso de que o Espírito, a vontade do Espírito Santo é superior à nossa própria vontade. Mesmo que o apóstolo Paulo diz que nós tenhamos condições de pedir e de desejar os melhores dons, porém prevalece a vontade do Espírito, e a vontade do Espírito está no pré-conhecimento particular que ele tem de cada um de nós. Ele não dá a ninguém mais do que pode fazer funcionar, mais do que pode exercer, mais do que pode trabalhar. Ele dá a cada um de acordo com a medida de cada um de nós para o exercício daquele trabalho. Se ele nos conhece por antecedência e sabe, então entendemos de que a igreja é edificada exatamente por esse pré-conhecimento que o Espírito tem de cada membro do corpo de Cristo para o exercício de uma atividade. Nem todas as atividades são aquelas que aparecem, mas não importa isso. O que importa é que cada um cumpra o seu papel, cumpra a sua atividade no corpo de Cristo. E é isso que nós aprendemos nesse aspecto. Essa diversidade existe para quê?
para manter o equilíbrio do corpo. Para manter o equilíbrio do corpo. E o equilíbrio do corpo implica exatamente em que nós cresçamos segundo a medida perfeita de Cristo Jesus, que é o varão perfeito, completo, sem faltar absolutamente nada. Eu gosto de ver que lá em Romanos 12, atualizada na edição Revista e Atualizada, a expressão diz: é dada a cada um segundo a proporção do dom, segundo a proporção, segundo a capacidade. A diferença entre os termos de e da fé vem servir para nós com um caráter especial, porque vejam só, o desse texto de Romanos 12, quero que os irmãos olhem isso aí, de Romanos 12, 3, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. A diferença entre os termos de e da fé, ou segundo a medida de fé, é uma preposição com caráter mais amplo, mas quando usa o termo da fé, é a preposição mais o artigo que indica objeto de forma específica, indicando, é usado aqui a expressão no sentido de que nós desenvolvemos a fé recebida por nosso Senhor Jesus Cristo e trabalhada pelo Espírito Santo na nossa vida. O que eu quero destacar é de que nessa multiplicidade e diversidade, nós temos por obrigação fazer o corpo crescer, fazer o corpo desempenhar, fazer o corpo cumprir o seu papel particular. O seu papel particular. Meu irmão, minha irmã, você não é alguma coisa relegada a um segundo plano no corpo de Cristo. Você está no corpo e está no corpo para funcionar. Não importa qual é o trabalho que você faz, se é aquele que é aparente, que todo mundo vê, ou se é aquele que não aparece. A verdade é que se você não funcionar, você irá prejudicar todo o corpo, e o corpo de Cristo precisa ser perfeito. Esses elementos dizem respeito ao crescimento como um todo. A igreja, para alcançar maturidade espiritual, ela precisa crescer até alcançar a medida da estatura perfeita de Cristo. Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção dos irmãos, logo no início nós temos aqui embaixo o primeiro ponto principal, que nós chamamos de o caminho para a excelência espiritual. O caminho para a excelência espiritual. O versículo 1, Paulo começa dizendo o quê? Veja o que diz o texto: rogo-vos. É um enfático convite para que participemos do processo de aperfeiçoamento espiritual. Rogo-vos, rogo-vos. E a palavra rogar, ela aparece na língua grega como paracaléu, e paracaléu significa chamar, apelar, exortar. Daí surge a ideia de se estar convidando para tomar-se uma atitude. E Paulo, ele não está fazendo um mero convite, em que a pessoa pode aceitar ou não pode aceitar, ou deve aceitar ou não. Ele está, na verdade, exortando, apelando, convidando a que a igreja tome uma atitude em relação às ameaças que a igreja vinha sofrendo naqueles dias. Rogo-vos. O convite implica a uma consciência
da importância do chamamento, o chamamento de cada um de nós. Todos nós fomos chamados a fazermos parte do corpo de Cristo. Quantos têm consciência disso? Todos nós. Você não está aí à toa, você não está aí por acaso. Ainda que essa ideia possa até transparecer um pouco de calvinismo, entretanto, nós não podemos também fugir do fato de que nossa teologia pentecostal, ela tem uma mistura de calvinismo, de arminianismo, e o que importa não é exatamente isso aí. O que importa é dizer que você foi chamado para estar aí, você é eleito para fazer parte do corpo de Cristo. Você não é alguma coisa que está aí por acaso, não. Você está aí porque houve um projeto de Deus e você faz parte desse projeto. E nesse projeto você faz parte como membro do corpo de Cristo. E se você faz parte do corpo de Cristo como membro, você tem que funcionar para que o corpo não padeça, para que o corpo não sofra, para que o corpo não tenha dificuldades. É isso que o texto quer dizer. Então ele apela a que a igreja tome uma atitude. Mas é interessante que ele apela e diz assim: rogo-vos, pois eu, preso do Senhor. Na verdade, Paulo escreveu essa carta estando numa prisão em Roma, e lá de dentro de um cubículo, sem ter facilidade nenhuma para escrever, nem materiais suficientes, ele conseguia um milagre de poder escrever essas cartas, que são uma riqueza enorme. Ele diz: rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis. Vejam a importância do verbo andar aqui. Andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Eu gosto de uma versão, uma tradução que diz assim: que leveis uma vida digna do chamamento que haveis recebido. Quando Paulo apela à dignidade da chamada, ou ele apela para que se andasse de forma digna, na verdade, Paulo expressava o seu ardente zelo com os crentes de Éfeso, no sentido de que quaisquer comportamentos que ferissem os princípios da palavra de Deus e que comprometesse a fé cristã poderiam arrastá-los ao pecado, ao antigo paganismo. E ele está preocupado com isso quando ele diz que a igreja deveria andar como é digno da chamada. Essa palavra digno é uma palavra muito forte. No grego bíblico, a palavra digno é axios. No latim aparece como dignos, mas o sentido dos dois idiomas, tanto no grego quanto no latim, a referência da palavra, o sentido da palavra é comportamento. Por isso, para ser digno significa conduzir-se, comportar-se, e comportar-se com equilíbrio, isto é, tendo consciência daquilo que se está fazendo. Era essencialmente isso que ele queria dizer. Na etimologia da palavra grega axios, para a palavra digno, a gente descobre uma coisa muito interessante, que ela nasceu da ideia de uma balança de dois pratos à maneira antiga. Aquela balança de dois pratos, em que tem o fiel da balança e os dois pesos que ficam de um lado e do outro. Na verdade, a ideia básica é exatamente, não é nem falar do peso que vai num prato e do peso que vai no outro prato, não. A ideia para a palavra axios, ou palavra digno ou dignidade,
é comportamento, equilíbrio. O fiel da balança diz respeito ao equilíbrio daquela balança. O cristão que serve a Deus, ele serve a Deus andando com dignidade, andando com equilíbrio, sem pender mais para um lado ou para o outro lado, mas manter-se numa posição definida, no fiel da balança, sabendo o que quer, sabendo o que está fazendo. Isso diz respeito ao comportamento, e esse comportamento implica não apenas na relação com Deus em linha vertical, mas também nas relações em linha horizontal, nossas relações com a família, nossas relações com o trabalho, nossas relações com os valores morais, éticos, são elementos fundamentais. Por isso, a palavra digno mostra a ligação entre o ensino doutrinário e a vivência desse ensino na vida diária. Veja o que está escrito lá em Colossenses 1:10, por favor. Colossenses 1:10. Olha o que diz a palavra de Deus em Colossenses 1:10. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Irmãos queridos, o aperfeiçoamento cristão da nossa vida requer nessa escritura pelo menos 4 atitudes morais, que são atitudes que colocam o crente no ponto ideal no ponto ideal do fiel da balança, nesse ponto de dignidade. E esses 4 ingredientes morais são, na verdade, qualidades que ajudam a manter a unidade da igreja em Cristo Jesus, e está no versículo 2. O versículo 1 diz: rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. E mais diz o quê? Com toda humildade. E depois qual é o segundo, irmãos? Mansidão. Terceiro, longanimidade. E quarto, suportando-vos uns aos outros. 4 elementos, não tem como fugir. Essa foi a inspiração que o Espírito Santo deu a Paulo, para que Paulo mostrasse que a manutenção da unidade da igreja pelo vínculo da paz estava em que a igreja soubesse andar corretamente, dignamente nesse caminho. E ele começa com o quê? Com humildade. 4 ingredientes que envolvem toda a nossa vida emocional, toda a nossa vida espiritual, nossa vida física. São ingredientes que envolvem sentimento, emoção. Por isso, eles ajudam a construir e manter a unidade da igreja, porque são valores dinâmicos ativados na vida dos crentes. Essas qualidades são qualidades que precisam ser cultivadas no nosso cristianismo. No nosso cristianismo. Como estamos falando para obreiros, naturalmente todo obreiro deve ser referencial para o restante da igreja. Se ele deve ser um referencial, esses elementos, esses ingredientes, esses valores são fundamentais e precisam ser cultivados pela vida do crente, para que haja aperfeiçoamento espiritual. São qualidades que têm a ajuda do Espírito Santo na vida do crente. Isso é fundamental. Então, o que nós aprendemos com isso?
que o andar digno é como o aprender a se firmar, a dar aqueles primeiros passos semelhantes ao de uma criança. É isso que implica. É com, por exemplo, com Enoque no Velho Testamento. Eu gosto da palavra que Deus, que está escrito, que Deus disse para Enoque: anda na minha presença. E andar na presença de Deus implica num estado de espírito para a gente saber exatamente como andar e aprender da parte de Deus. Implica em andar firme, é um andar digno, até alcançar o padrão ideal da imagem de Cristo, para se viver em santidade e para se ver em justiça entre os homens. Colossenses capítulo 3 e 10, veja o que diz a palavra. 3 e 10 diz: e vos vestistes do novo que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então, o andar digno do crente implica em que ele ande equilibradamente, sabendo o que está fazendo e por que ele deve fazer determinadas coisas. Quais são essas atitudes? A primeira que aparece é o quê? Humildade. Humildade. Com toda a humildade, diz a Bíblia aqui, com toda humildade. Uma palavra que na língua grega ele dá a ideia de ser despretensioso, ser singelo. Humildade é, na verdade, um termo que repudia o orgulho pessoal e se inclina para a pacificação com todos. Isso é ser humilde na presença de Deus. Um dos pecados do espírito humano é o orgulho. Um dos pecados do espírito humano. É bom que se entenda que na tricotomia do homem, corpo, alma e espírito, existem pecados relativos ao corpo, geralmente expressos através da vida natural do homem. Existem os pecados da alma e existem os pecados do espírito. E os pecados do espírito são todos aqueles que ferem frontalmente a relação com Deus. O orgulho é um pecado inaceitável diante de Deus, porque o homem tenta se colocar numa posição unilateral com Deus. Por isso a presunção, o orgulho são pecados do espírito. Não são meros pecados da carne. Eles se manifestam através da carne, mas na verdade eles afetam diretamente a soberania de Deus. Lúcifer foi expulso da presença de Deus por seu orgulho, porque por alguma razão permitiu que o orgulho entrasse no seu coração. Então o orgulho é uma forma negativa de humildade. A humildade é alguma coisa que é uma qualidade de aperfeiçoamento nas nossas relações humanas e nas nossas relações espirituais, para o fortalecimento da unidade da igreja. Humildade é fundamental que nós saibamos agir com atitude humilde diante de Deus, e implica o respeito a todas as pessoas que fazem parte do mesmo corpo. Nenhum membro do corpo de Cristo age isoladamente. Todo membro do corpo de Cristo, ele sempre tem que pensar no outro que está ao seu lado, e que ele contribui para que todos os demais membros cumpram o seu papel para a perfeita saúde, a perfeita maturidade do corpo de Cristo. É fundamental que nós aprendamos a ter atitudes de humildade.
No reino de Deus não há espaço para o orgulho, não há espaço para a falta de humildade. É lamentável que nós estejamos vivendo agora um tempo onde a falta de humildade, principalmente no campo da liderança, tenha produzido tão maus obreiros, tenha produzido obreiros completamente desqualificados para o exercício do ministério no reino de Deus. Se nós quisermos crescer, temos que aprender que a glória é sempre do Senhor e Ele não dá a ninguém. Ele não dá a ninguém. O papel do crente em relação a Deus é o de refletir a glória de Deus. Ninguém tira nem acrescenta glória ao Senhor, porque a glória pertence a Ele perfeitamente. É fundamental que a gente aprenda. Sabe de uma coisa, irmãos? Logo que eu saí do Instituto Bíblico, em 1965, no ano seguinte eu fui ordenado ministro. Já vou completar 47 anos de pastor. E quando eu tinha 20 anos de idade, e naturalmente eu tinha muita energia, muita vontade de crescer, ser grande pregador, etc. E o que era próprio da minha própria idade e da minha imaturidade naquela época, nesse aspecto. E quando eu cheguei à igreja que meu pai era pastor, São Francisco do Sul, Santa Catarina, a igreja estava aguardando o dia que eu ia chegar e o dia que eu pregaria na igreja. Todo mundo queria ver eu ir lá e pregar. E então foi marcado um trabalho especial de 2 dias, sábado e domingo. E então eu sabia que a responsabilidade é grande. Eu busquei de Deus, orei, meti a cara no chão, preparei uma mensagem maravilhosa, preguei na igreja. E quando terminei de pregar, a Deus havia feito uma obra tremenda. Foi um culto poderoso. E quando terminou o culto, eu saí com aquela sensação: puxa vida, estou ficando bom mesmo, sou bamba mesmo aqui, sabe? Eu acho que daqui para frente o meu caminho vai ser de vou estar sempre nas alturas. E muito bem. Para o primeiro dia eu orei bastante, eu busquei de Deus. Para o segundo dia eu disse: para quê? Não precisa tanto orar mais tanto, né? Eu já estou bom, já sou bamba. E aí então o que acontece? Eu fui pregar no domingo, a igreja na mesma expectativa, e todo mundo dizia: hoje vai ser muito mais do que ontem. E eu preparei aquela mensagem poderosa, viu, irmão? Aquele negócio que para mim ia ser do tipo do terremoto que alguns pregadores gostam de falar por aí, né? Irmão, eu comecei a pregar, preguei. Pensa numa igreja que parecia que estava num cemitério. Pensa num pregador que começou a ficar apavorado com a ideia de que o povo não estava respondendo ao que eu estava pregando. Preguei, nada aconteceu. A igreja estava em total silêncio. Quando terminei de pregar, eu senti que a coisa estava feia para o meu lado. Meu pai percebeu, sábio, velho pastor. Antes de terminar, meu irmão, eu nem esperei o amém. Eu saí pela porta do fundo e fui para a casa pastoral e fui me esconder no sótão da casa pastoral e fiquei lá. Sofri a noite todinha imaginando: quando é que meu pai vai chegar aqui para me chamar para conversar comigo? E meu pai deixou eu sofrer. Só no outro dia de manhã, na segunda-feira de manhã, meu pai chegou ao pé da escada do sótão e disse: Nai, meu filho, preciso conversar com você, meu filho. Posso subir aí? Pode, pai.
E meu pai subiu pela escada, eu estava deitado, ele assentou-se. Meu filho, eu vim aqui para dizer que eu deixei você sofrer um pouquinho, para você aprender uma lição, uma vez por todas, de que você não é nada, se você não depender de Deus. Ontem à noite você não orou, você não buscou de Deus, a mesma coisa, você achou que ia chegar e ia abafar, e não aconteceu nada. E Deus te deu a lição. Espero que você tenha aprendido a lição. Lembre-se que a glória é sempre de Deus e nunca será sua. Até o dia de hoje eu mantenho o meu temor a Deus e ainda suo frio nas mãos de pregar e ensinar. E Deus tem me dado grandes oportunidades no Brasil inteiro para falar, e eu louvo ao Senhor, mas ainda eu levo a sério, lembrando de que eu sou apenas o servo, o canal, que a humildade tem que estar à frente de qualquer postura e qualquer atitude daquele que serve no reino de Deus. Como você pôde assistir agora, esse foi o primeiro dia da nossa 5ª Escola Bíblica para Obreiros, palavra ministrada pelo pastor Elienay Cabral. No próximo programa nós iremos trazer a você o 2º dia, também ministrado pelo pastor Elienay Cabral, uma grande bênção. Então não perca, esteja aí no mesmo programa, no mesmo horário, e nós iremos trazer no próximo domingo mais uma mensagem de Deus para a sua vida. Que Deus continue te abençoando grandemente. E lembre-se, as bênçãos do Senhor é a única que enriquece e não acrescenta dores. Que Deus te abençoe.